Meio-dia, 21 minutos, gente. Voltamos aqui no Radar desta quarta-feira e já com notícia importante, gente. O governo dos Estados Unidos informou que congelou a emissão de vistos para 75 países, incluindo o Brasil. Esse congelamento foi determinado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos e essa medida entraria em vigor já a partir de 21 de janeiro e não teria data para terminar. A gente vai seguir nesse assunto. Importante ressaltar que o governo brasileiro ainda não foi notificado sobre esse congelamento, mas o governo dos Estados Unidos estaria congelando a emissão, de acordo com reportagem da TV norte-americana Fox News. Eu vou conversar sobre esse assunto com a Ana Carolina Marçom, professora de Relações Internacionais da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Professora, muito obrigada por nos atender nesse momento aqui no Radar, em que a gente acompanha essa notícia sobre o congelamento de emissão de vistos, que também nos afetaria aqui no país. Não temos ainda mais informações, nem confirmação por parte do governo brasileiro, mas essas informações que a gente tem da própria imprensa americana é que seria uma pausa temporária para que o governo dos Estados Unidos avalie os critérios que utiliza atualmente para conceder vistos de entrada no país a estrangeiros. Qual que é a sua análise sobre essa notícia, professora? Bem-vinda aqui ao Radar. Muito obrigada, Roberta. Uma ótima tarde a todos que estão assistindo. Bom, é uma notícia, como você mesma falou, acabou de ser divulgada. A Fox News, que é uma emissora muito próxima do presidente estadunidense, o Donald Trump, ela divulgou essa informação e isso, claro, que nos choca aqui no Brasil, principalmente, porque quando nós olhamos a lista, aqui os países que foram citados pela Fox, nós vemos que nós estamos junto com Irã, Rússia, Afeganistão, países que historicamente possuem problemas com os Estados Unidos, o que nós aqui no Brasil não possuímos. Então, é uma notícia que nos choca um pouco, como nós estávamos comentando, ela é extremamente recente, então não tivemos nenhum comentário oficial do governo, como o governo brasileiro vai responder a isso. Mas isso é bastante preocupante, porque os Estados Unidos ainda é um dos países mais relevantes do sistema internacional. Nós temos, e não só na questão, quando nós pensamos em turismo, muitos brasileiros gostam de viajar a turismo para os Estados Unidos, mas nós tivemos muitos cancelamentos de vistos de estudantes. Estudantes, pessoas que já possuem vistos, já estavam nos Estados Unidos, tinham visto válido, esses vistos foram cancelados. Então, para nós, eu acredito que seja um movimento bastante complicado, ainda mais quando nós falamos diplomaticamente. Isso representa um isolamento dos Estados Unidos e o fato de o Brasil ter sido colocado em uma lista com esses países que eu mencionei, Irã, Afeganistão, Somália, isso é bastante preocupante. Como a gente ressaltou, né, professora, é uma apuração da rede americana Fox News, mas que foi divulgada até agora há pouco. A gente sabe que a Fox News é bastante conectada aos assuntos ligados ao presidente Donald Trump, mas isso foi colocado ali na imprensa e não tem como a gente não olhar para essa questão. E aí, de acordo com as informações que a gente tem até dessa reportagem, a situação com a Somália teria motivado essa decisão radical. A reportagem diz que promotores de Minnesota teriam descoberto o uso indevido de programas de benefícios financiados por contribuintes, em que grande parte dos envolvidos seriam cidadãos da Somália. Isso faz algum sentido, professora? Algum ato desse tipo já foi considerado alguma vez no passado pelos Estados Unidos? Isso que você está comentando, Roberta, é a lei de dependentes que podem gerar custos ao Estado. Então, essa normativa ela já existia. O que é isso aqui? As embaixadas dos Estados Unidos nos outros países, eles podem negar visto a pessoas que eles considerem que possam representar um fardo para o Estado, ou seja, para as estruturas estatais dos Estados Unidos no futuro. Então, essa normativa, ela já existia, inclusive no governo Biden, já tinha acontecido uma pressão maior em cima dessa normativa, então o Biden tinha restringido alguns
benefícios concedidos a estrangeiros nos Estados Unidos, então eles não poderiam acessar bancos de leite, já existiam algumas restrições. Mas agora essa do Donald Trump, essa nova restrição imposta pelo Donald Trump, ela aumenta em muito os casos de vistos que serão negados. Então, inclusive, já tem algumas reportagens que falam, inclusive, de uma negação de números de vistos negados no valor de 100 mil vistos. Então, nós temos muitos vistos sendo negados, baseado nessa análise dos funcionários das embaixadas, consulados, de que determinada pessoa poderia representar um problema para o Estado no futuro. Então, agora, além de analisar as pessoas, os funcionários dos consulados e das embaixadas, eles também precisam averiguar se essa pessoa que está pedindo visto possui dependentes, filhos ou até mesmo pais idosos que tenham algum problema de saúde. Eles vão precisar averiguar se os dependentes têm problema de saúde ou algum tipo de deficiência e que isso seria a base para negar o visto. Ou seja, nós temos aqui um aperto muito maior de um presidente que é claramente anti-imigração. Nós vemos que vai ter uma série de vistos negados. E nós não estamos falando somente de green card. Eu acho que isso é o mais importante, nós fazermos a distinção entre visto e green card. Green card é a permissão para você morar nos Estados Unidos. Você é quase como um cidadão. Agora, o visto, você tem o visto por um tempo determinado. Você pode e depende do visto. Então, dependendo do visto, você não pode trabalhar, você só pode visitar. Já existe uma série de restrições, mas com essas restrições agora, eu acredito que vai ficar muito mais difícil a imigração para os Estados Unidos. A Fox News está dizendo, professora, que teve acesso a um memorando do governo norte-americano, que você citou, dizendo que Washington pode começar a barrar pessoas mais velhas e com sobrepeso. O que seria uma nova diretriz para tentar restringir até a entrada de pessoas obesas no país americano. É isso que está sendo divulgado pelo canal americano Fox News. Professora, esse congelamento de vistos, pelo que a gente consegue entender, afetaria vistos para turistas também? Eu acredito que sim. Porque eles podem alegar que muitos turistas tiram visto de turismo e acabam ficando nos Estados Unidos. Na verdade, essa já é uma alegação que existe por parte do governo estadunidense e ele já vinha restringindo alguns desses vistos. É óbvio que nós temos a imigração ilegal, das pessoas que não buscam visto e tentam cruzar a fronteira de forma ilegal. Mas também existem as pessoas que pegam o visto, e isso aqui não é a maioria, mas existe uma parcela das pessoas que pega o visto e se vale dele para ficar nos Estados Unidos. Isso acontece porque tem uma lei do Bill Clinton, da década de 90, que se a pessoa entrou nos Estados Unidos, ficou 10 anos sem sair, ela consegue o green card. Então, muitas pessoas acabavam se valendo dessa normativa. Então, o que nós vemos agora é que sim, a começar pelo fato de que essa notícia da Fox News afirmou que vai acontecer o congelamento da análise dos vistos. Então, a partir de janeiro, pelo meu entendimento, a partir dessa notícia, não haverá mais nem mesmo solicitação de visto. Não adianta fazer a solicitação porque eles estão se reorganizando. Então, inicialmente, eu acredito que eles não vão nem aceitar esse pedido de visto e mais tarde, quando eles voltarem a aceitar as marcações para o visto, para fazer o processo de retirada do visto, que nós vamos ver novas normativas muito mais endurecidas e com muitas restrições. A gente imagina a correria que isso pode gerar, né? Para quem tem viagem marcada, não está com visto atualizado. Muita gente vai trabalhar também nos Estados Unidos, faz essas viagens frequentemente. Hoje é dia 14, né? O congelamento começaria já no dia 21 de janeiro, nesse mês. Então, a gente vai ter que acompanhar também se haverá essa movimentação. Agora, professora, mexer também com visto de turismo, isso não é interessante para o país? Que tipo de resistências que ele pode sofrer internamente, né? Já vem sofrendo algumas.
fez a invasão da Venezuela sem autorização do Congresso, esse congelamento também, né? A gente imaginou que não passou por nenhum tipo de crivo interno. Que tipo de resistências ele pode sofrer? Bom, eu acredito que ele sofra resistência principalmente do setor de turismo como um todo, setor hoteleiro, restaurantes, setor de alimentação, que vão oferecer alguma resistência ao Donald Trump. Mas nós sabemos que também existe um movimento xenofóbico, um movimento contra o turismo muito grande. Nós estamos vendo isso acontecer agora em Barcelona, principalmente, mas nós já temos esse lado mais conservador se destacando em alguns outros países. Então, eu acredito que para a base dele, a base que colocou o Donald Trump no poder, os eleitores, isso seja uma medida muito interessante. Porém, domesticamente falando, turismo também é muito importante para os Estados Unidos. Então, eu acredito que não seja interessante, visto que nós vemos um turismo muito grande para os Estados Unidos no geral, não só. Aqui no Brasil nós temos muito essa questão com a Disney. O brasileiro gosta bastante de viajar, né, para Disney nos Estados Unidos, mas nós sabemos que o turismo ele acontece para todos os estados dos Estados Unidos. Então, eu acredito que ele sofra uma resistência desse setor de turismo como um todo, porém, ele está agradando a base dele. Então, é uma figura polêmica que começou, como você comentou, com ações muito drásticas, muito duras, invasão da Venezuela, falas muito duras em relação à Groenlândia, em relação ao Irã. Então, vemos a escalada de tensões com o Irã, por exemplo, e vemos agora essa questão dos vistos. Então, o que mostra para a gente é que o Donald Trump ele está agora tentando colocar ações por trás das palavras que por diversas vezes foram esvaziadas de significado. Nós vimos Donald Trump por diversas vezes fazer falas muito duras, mas nunca acompanhada de ações. E agora ele vem fazendo essas ações de forma muito controversa, sem apoio do Congresso, sem apoio da Organização das Nações Unidas, por exemplo, no caso da invasão à Venezuela, e que infelizmente gera uma série de instabilidades no sistema internacional. Estava dando uma olhada nessa lista de países, são 75 países que teriam análise de vistos cancelados, a professora já citou alguns: Somália, Rússia, Afeganistão, Irã, Iraque, Egito, Nigéria, Tailândia e Iêmen. São alguns dos países que aparecem nessa lista ao lado do Brasil. Até porque, professora, a gente acompanhou recentemente aí uma tentativa de costura entre Donald Trump e o presidente Lula por causa das taxações que foram impostas aqui ao nosso país. A gente sabe que Donald Trump ele faz muitas ameaças e algumas não são concretizadas, acabam mexendo, né, ali com assuntos políticos e assuntos até pessoais da vida das pessoas que têm, por exemplo, viagens marcadas e agora tem essa preocupação. E nem sempre essas propostas todas se concretizam, mas em algumas vezes sim, ele faz ameaça uma, duas vezes e depois isso acaba acontecendo. Quais podem ser os efeitos para as relações entre Brasil e Estados Unidos se de fato esse congelamento nos vistos, repito, ainda não temos mais detalhes. O Itamaraty aqui no Brasil ainda não recebeu essa confirmação de que haverá o congelamento. Não sabemos, não temos a informação se vai afetar visto de turistas, para você que está ligado no SBT News, né, e ficou na dúvida, ainda não temos mais informações. Mas a rede de TV Fox News nos Estados Unidos diz que haverá essa medida para 75 países de congelamento de vistos. Professora, quais serão os efeitos para as relações entre Brasil e Estados Unidos? De novo, né, entrando nesse assunto agora dos vistos. Perfeito, é exatamente isso, Roberto. Eu acho muito importante nós destacarmos que não existe nada confirmado até o momento. Então, existe uma reportagem da Fox News falando que esse congelamento de vistos vai acontecer. Ponto. Então, acho que é muito importante destacar para não causar nenhum tipo de alvoroço, né? Nós temos que ficar atentos, com certeza, mas com muito cuidado. Porque é claro que se isso se confirmar, se esse congelamento se confirmar, a diplomacia brasileira vai entrar em ação. E a diplomacia brasileira, ela é muito bem sucedida no cenário internacional como um todo. O Brasil, historicamente, é conhecido pela sua diplomacia, por ser um país
que busca essa cooperação internacional, o multilateralismo. Então, caso, e vamos destacar, caso esse congelamento aconteça, vai abalar as relações Estados Unidos-Brasil, que já não estão muito boas. Então, o presidente Lula tentou costurar durante as tarifas, conseguiu conversar com Donald Trump. Donald Trump soltou aquela fala que ficou muito famosa, que falou que gostava do Lula, eu gosto dele. Então, trouxe aqui, né, dava a entender que as relações Brasil-Estados Unidos estavam confortáveis. Não vou falar que são melhores amigos, aliados, mas que minimamente o presidente dos Estados Unidos e o presidente brasileiro estavam conversando. Não havia nenhum indicativo de que algo nesse sentido acontecesse. Então, o fato dessa notícia ter saído, e se ela se confirmar, isso é seríssimo, porque nos mostra essa vontade do governo estadunidense de cortar relação com países que, como você colocou, nós estamos falando de Afeganistão, Irã, Somália, países que os Estados Unidos já têm relações historicamente degradadas, são relações muito complicadas, nunca foram relações de amizade. Então, incluir o Brasil nessa lista vai abalar as relações com os Estados Unidos, não significa que o Brasil vá cortar relações diplomáticas com os Estados Unidos, isso também é muito importante, mas significa que vai gerar mais desconfiança entre as nações. Porém, como eu comentei, eu acredito que a diplomacia brasileira, assim que se confirmar, se for confirmado esse congelamento, no momento em que isso acontecer, se acontecer, a diplomacia brasileira vai entrar em ação para abrir um canal de comunicação, tentar negociar e entender o que está acontecendo.